Voltei, porque eu esqueci a ferramenta de trabalho do momento para conseguir fazer esse habla tudo. Primeiro ponto de frustração. Eu não consegui fazer live nas outras redes convencionais porque simplesmente eu não tenho quantidade de seguidores. Fica assim, e a minha vontade de querer colocar minha criatividade, o que eu sei pra fora. Tem que ir pra algum lugar, então vai vir aqui, vai me aguentar. Enfim, né, voltando no que é bom, já que eu vou ter que fazer minha unha durante esse processo todo, da maneira mais simples possível. Eu tava comentando lá na outra rede sobre PNL, como que eu conheci a PNL e todas essas coisas. E assim, foram pelo menos 3 vezes que eu comentei com vocês que eu cruzei com a questão da programação neurolinguística. Eu não sou especialista, então eu não vou falar coisas perfeitas, eu não vou utilizar os termos corretos. Então, quem for especialista, sinta-se à vontade em me dar feedback. Sou todo ouvidos, desde que você seja um especialista. Senão vai ser, né, 2 pessoas aí debatendo. Mas é isso, né? Diálogo aberto pra gente expandir a cabeça. E aí, todas as vezes que eu esbarrei com a questão da programação neurolinguística, a primeira foi por um livro que era especificamente programação neurolinguística. E acho que na época eu devia ter uns 17. Eu tinha uns 17 anos. Eu tinha uns 17 anos. Mas eu não tinha tanta compreensão assim sobre o assunto. Tipo, eu li e continuei sem entender nada. Aí depois eu fiz mentoria com a Bahara, né? Fiz a mentoria com ela, fiz curso com ela, e aí eu consegui entender um pouquinho melhor. Porque a gente já utilizava muito na questão da abordagem de persuasão, dominação psicológica. Então, era uma ferramenta auxiliar para qualquer coisa que a gente quisesse aplicar. E pela vivência que eu tive com a questão de lidar com crianças e tal, é muito fácil de você ver isso na prática. Por quê? Eu considero que o cérebro de uma criança é um cérebro limpo. Então, qualquer coisa que você enfiar ali, a criança vai absorver, porque a plasticidade que o cérebro dela tem é super altíssima. E muitas pessoas falam também, né, que o impacto da infância na nossa vida, do que qualquer coisa que rolar, é o que pode definir o resto da sua vida toda. Eu não gosto muito desse termo. Ele é muito forte, pode ser que sim, influencie. Muita coisa da minha infância influencia muito a maneira como eu sou e etc. Mas nem tudo deve ser escrito em pedra, né? Enfim. Então, o que eu percebia quando eu lidava com criança? Basicamente, meu exemplo favorito. Eu trabalhei com uma família 1 ano e eu fiquei com eles, ficava com 2 crianças sozinha o dia inteiro. Então, muito da maneira que o menino se tornou foi porque eu tive um dedinho ali. Obviamente, os outros 80% são do pai, pai e mãe, mas os outros 20% são o dedo meu. E aí eu pude ver a prova disso, porque meses depois que eu parei de trabalhar com aquela família, eu passei pra visitar, né? Fui ver eles e tal. Aí a avó veio diretamente conversar comigo. Ela, eu quis vir agradecer você, porque ele ficou um menino muito bem polido. Eu saio com ele, levo ele pra sair, ele sempre fala desculpa, com licença, por favor, muito obrigada. E não é um hábito que a gente passou pra ele, simplesmente tá nele. Porque realmente, quando eu lidava com ele, eu fazia ele falar essas coisas mínimas o tempo todo. Batia no cachorro, falava pra ele, não, pede desculpa, agora abraça o cachorro, dá um beijo no cachorro, fala desculpa. Então eu pegava essas coisinhas assim, que eram comportamentos negativos. Eu nunca gostei da parte de repressão para correção.
mas eu sempre mostrava pra ele depois qual que é a maneira correta de se fazer algo. Criança é criança, obviamente, eles vão fazer o erro 80 mil vezes, mas você ainda tem que ficar direcionando com a maneira correta que eles têm que fazer algo. E ficou automático de forma que ele pode até se esquecer de mim, mas ele não esquece do hábito. Maravilhoso. E aí, conforme eu fui, né, vivenciando, cruzei novamente com essa questão da PNL com a Larissa Silê. Eu adoro ela. Nossa, faço assim vários Lariflix no website dela. E se eu não estou enganada, eu acho que ela chegou a estudar essa questão, ela fez especializações bem específicas assim nessa área, mas como ela é uma pessoa insatisfeita não, dá pra melhorar, eu adoro isso. Ela simplesmente observou de tipo, tá bom, eu tenho um gatilho, e aí se eu passar por uma situação similar, utilizar a PNL, não vou conseguir resolver o gatilho em si, porque ele vai se repetir, né? E ela até fala sobre, em um dos vídeos do website dela, eu recomendo assistir o website, porque eu, particularmente, pago o YouTube, eu uso YouTube Premium, e muitas das vezes eu baixo o vídeo, né? Então, quando você faz download do vídeo, não necessariamente o seu vídeo vai ficar aparecendo como já visto, se você vê ele offline. E aí é complicado, porque você assiste o vídeo repetido. Então, eu já ouvi vídeos dela repetido várias vezes. Mas enfim, por isso que eu prefiro o website. Mostra ali, é bem maneira antiga, manual, porque você tem que ir um a um. Sim, mas eu prefiro. Porque se você não escutou, você não entendeu, você vai lá e volta. E eu gosto de usar como base de estudo, mas enfim. Então, tipo assim, cruzei de novo com esse assunto pela perspectiva dela. Só que pela perspectiva dela, nossa, gosto muito mais. Nunca eu gosto muito mais que eu não gosto das outras, porque eu adoro pela perspectiva que eu aprendi com a Mahara, do livro que eu tive contato, eu não aprendi tanto. Mas eu gosto de mesclar os dois mundos, né? Tanto dela, da Mahara, quanto da Silê. São minhas peculiaridades. Mas enfim. E eu me identifico muito com o conteúdo dela, porque muitas das coisas... Tem coisas particulares que eu me identifico com ela, que eu bato o olho e fico... Ok, vamos utilizar. E aí eu gosto de utilizar para outras coisas também. Tipo, eu percebo gatilhos. Tem gatilhos particulares meus que eu já tô cansada de ter que lidar com eles. Então vou lá, tento utilizar PNL, busco compreender como que eu posso reprogramar, como que eu posso lidar. Porque assim, meu perfil representativo, eu acho que o principal visual, segundo sinestésico e o último auditivo. O que você passar pra mim na questão da comunicação, você só estiver explicando pra mim verbalmente, eu não vou catar. Agora, se você me mostra por imagem, você faz demonstrações visuais e me coloca para ter um contato, para eu fazer, eu vou aprender muito melhor. E é assim que eu funciono. Mas, eu sempre gosto de ter minhas conversas particulares com o ChatGPT, né, para me auxiliar como ferramenta para identificar onde que estão limitações, crenças limitantes particulares que eu tenho, por todos os meios que você pode imaginar. Por sonho, pela minha comunicação, pela maneira que eu converso com ele, por tópicos que eu repetitivamente trago, né? Então eu falo, olha, se você quer saber de uma maneira muito mais aprofundada, vai lá olhar com ela. Agora que eu vou falar de outra coisa super aleatória, porque eu ainda tenho que fazer outra mão. Organização, né? Acho que eu vou tocar em organização, tópico financeiro e metas objetivas, tudo um balaio só. Porque assim, quem não sabe, eu não moro no Brasil. Eu decidi fazer au pair em 2022. Então, né, 2022 eu terminei minha faculdade
em julho, agosto de 2022 foi a minha graduação. Outubro de 2022 eu já peguei o avião e fui embora. Então, assim, só que eu tava numa realidade muito maluca. Muito maluca. Por quê? 2019 eu morava na cidade interior. Eu fazia faculdade, eu comecei a minha faculdade em 2018. Só que não tinha muita oportunidade de estágio. E aí isso começou a me deixar louca, né? Quando foi 2019, eu senti uma agonia absurda que eu tinha que sair da cidade que eu morava. E aí eu mudei em janeiro de 2020. A pandemia começou a dar os sinais em fevereiro, né? E aí eu fui seguindo a vida, né? Tipo, perdi vários trabalhos, aquela jornada, né? Nossa, coitada, mas enfim. Só que assim, já pra 2019, eu já comecei, sim, eu tava num relacionamento, mas eu já conseguia sentir que eu ia sair do país. Mas eu tava no relacionamento, eu ficava assim, cara, não, meu relacionamento, que não sei o quê. E aí o tempo foi passando e tal, o universo deu conta, gratidão. Se a gente não faz pela dor, vai ter que fazer pela... Quer dizer, se a gente não faz pelo amor, a gente vai fazer pela dor. Já dizia a minha mãe, né? E não necessariamente a dor é algo ruim, tá? Muitas vezes é para melhora mesmo, faz parte. A gente só consegue perceber depois que a gente sai da situação. Enfim, e aí eu comecei a fazer minha organização financeira em 2020 para compreender como eu ia fazer para sair do país, porque não tinha mais nada interessante para mim no Brasil, né? E aí eu fazia um estágio que recebia R$ 800 o mês, né? Só que assim, eu vou ter que fazer o cronograma. Tá, 2020. Eu tinha um trabalho no telemarketing em janeiro para fevereiro, que eu acho que eu só consegui ficar com esse trabalho uns 45 dias, 90 dias, alguma coisa assim. Porque veio a pandemia, eles chutaram quase todo mundo. Era, tipo assim, não era viável. Eu consegui trabalhar um tempo assim de casa, mas depois pra empresa foi conveniente mandar embora, né? Aí eu fiquei de março até junho sem trabalho. Nossa, cara, quase surtei. E sem quarentena. E sem quarentena, né? Aí eu fiquei um tempo na casa de um parente, pedi favor pra ele pra eu ficar lá na casa dele, porque ele tinha uma casa que ele alugava, mas não tava sendo alugada, então eu pedi pra ficar lá. E eu surtando, tendo, nossa, gente, não consigo, preciso trabalhar, o que tá acontecendo? Parece que eu tô dentro do void. E aí quando foi junho, julho, na verdade, eu consegui o trabalho. Fiquei 3 meses no trabalho. Eu fiquei assim, acho que de julho até finalzinho de setembro no trabalho, porque eu arrumei o estágio, né? Aí com o estágio, porque eu fazia faculdade, então eu tinha que fazer um estágio que fosse dentro da área que eu tava estudando, pra eu poder conseguir formar em paz. Aí eu comecei, não, vou ter que salvar dinheiro. Então a minha meta era ficar 1 ano nesse estágio. Fiquei 1 ano nesse estágio, recebendo R$ 800. E eu fiquei esse 1 ano, né, morando na casa dos meus parentes de favor. E lá contando moeda, né? Tanto que a minha meta era o quê? Eu bloqueava, assim, ó, R$ 500 do meu salário. Tipo, ficava bloqueado. Eu acho que uns 300 eu colocava na terapia. Não, na verdade não colocava não, nessa época eu não colocava porque eu tinha... Na época eu ainda tinha a sorte de ter convênio, então eu ia fazendo todo o convênio da empresa na paz de Deus. Ai, bem lembrado. Enfim, então era a minha prioridade. R$ 500 eu bloqueava, eu acho que 300 eu deixava pra auxiliar com as coisas da casa. E era isso, né? Tanto que na época, pra eu não mexer no dinheiro, eu colocava numa conta da PayPal. Aí ficava lá o dinheiro bloqueado na conta da PayPal. Porque na minha cabeça, eu já estava pagando um intercâmbio. Na minha cabeça,
né? Aí fiquei um ano nessa empresa e já tinha programado pra ir pra outra empresa pra receber mais, porque eu precisava de mais salário. E eu consegui pegar uma empresa que pagava uns 1.500 de salário, mais vale alimentação, refeição. Tipo, dava a impressão que era uns 2.000, né? Junto com vale alimentação e refeição. E realmente, eram os dois, né? Era alimentação e refeição. E beleza. E aí eu consegui, tipo, ok, agora eu consigo dar uma voada com as minhas pernas. Então vou alugar um lugar pra eu ficar, né? Vou ir fazer na faculdade, porque essa era a rotina, cara. A minha rotina era basicamente acorda 4 horas da manhã, vai pra academia, 7 horas, 6h30, 6h40 eu tinha que estar no trabalho pra eu trocar de roupa, né? Tomar banho, trocar de roupa, subir. Para poder fazer minhas coisas. Enfim. E assim foi seguindo, né? E aí, quando foi em março, eles me mandam embora. Ai, gente, de novo esse negócio de ser mandado embora. Ali, nossa, em março ali eu surtei. Nossa, eu despiroquei assim tão legal que quem me conhece sabe todas as doideiras que eu fiz. Mas enfim. E aí fui pulando de emprego em emprego. Nossa, cara, arrumei uns trabalhos que eu fiquei assim, gente, da onde que eu tirei esse trampo? Cara, o que eu vou fazer da minha vida? Aí até um ponto que eu consegui arrumar um emprego muito bom, que era de recepcionista bilíngue. Eu fiquei pensando comigo, mano, se eu tivesse... Porque assim, recepcionista bilíngue, você não precisa de um diploma em inglês, você não precisa de faculdade, você só precisa falar inglês. E eu já tinha uma amiga que ela não tinha faculdade, ela não tinha nada. Ela sempre arrumava emprego de recepcionista bilíngue, ela tava sempre recebendo uns 3.000 pra cima. Ela sempre recebia muito bem. E eu pensei, cara, esse tipo de trampo que eu preciso. E aí eu consegui o meu salário, acho que era uns 2.900, era uns 2.900 na época. Eu tinha vale alimentação, tinha vale refeição. Eu acho que eu tinha, não lembro não, gente. Já faz um tempo. Só que aí, de novo, como eu despiroquei em março e eu só consegui esse emprego em junho, quando foi em março, que dá despirocada legal, eu não quis nem saber. Foi quando eu olhei assim, porque assim, eu tava sem chão. Eu já tava cansada de tempo em tempo eu ficar perdendo trabalho. Eu ficava assim, cara, eu sei inglês. Eu tô numa faculdade super renomada, porque eu fazia FATEC. Porque já acho que eu continuo perdendo trabalho. Não aguento mais essa vida não, vai pra esquina. E aí eu não quis nem saber. Quando foi em março, eu desbloqueei, acabei pagando o intercâmbio, né? E aí eu só tinha, aí, como assim? Como eu já tinha pegado o dinheiro da empresa junto com o dinheiro que eu já tinha, e eu não buscava não mexer muito naquele dinheiro, porque, sim, eu ainda continuei mantendo o meu sistema de tentar bloquear R$ 500 todos os meses. Tinha meses que eu conseguia, tinha meses que eu não conseguia, porque conforme eu fui perdendo muito... fui perdendo empregos ao longo da jornada, não dava pra ficar salvando dinheiro. Eu não mexia. Eu fingia que o dinheiro não tava lá, porque na minha cabeça eu tinha pago o intercâmbio. Mas se eu ficasse sem emprego, eu não tirava o dinheiro de lá para nada. A menos que fosse uma, nossa, urgência muito absurda. Aí eu tirava assim, ó, um pinguinho, sabe? Mas enfim. E aí paguei a agência, fiz todos, né, os uploads de documento, preenchimento em inglês que eles pediam. E, tipo assim, por mais que eu falava bem o inglês, eu não interpretava bem o inglês. Eu sempre tive dificuldade em interpretação. E no inglês, então, a interpretação era muito pior. Muito pior. Então, tipo assim, eu demorei muito mais além do necessário para fazer o preenchimento do meu perfil. Mas eu acho que foi no momento preciso, porque quando foi em julho, eu consegui a família, eu fechei meu match com eles. E aí eu ia embarcar em setembro, só que eu expliquei para eles, né, da situação da faculdade e tal, e a gente jogou para outubro. E tinha uma questão com trabalho também, né? Mas enfim.
E, tipo assim, a questão é, durante esse período todo, eu tinha esse meu sistema financeiro para eu conseguir, né, atingir minha meta, basicamente. E em um determinado ponto, eu comecei a colocar esse sistema em planilha. Eu tenho ele em planilha até hoje. A diferença é que eu fui melhorando esse sistema em planilha. Ai, como assim? Eu passei a colocar tudo que eu gastava, né? Ali na planilha e tal, fechava o mês. Então a minha ficava planilha de sistema corrido, né? E aí, após um tempo, eu observei uma coisa super interessante, né? Que eu comecei a ficar entediada. Comecei a ficar entediada. E aí eu pensei, vou começar a colocar no Google Calendar pra ver qual é a frequência. Então, o problema do trabalhado com logística é isso. Eu fico fazendo umas identificações de padrão muito malucas, vocês não têm noção. Eu comecei, nossa, e se eu anotar no Google Calendar, no calendário, o que eu estou gastando? Aí todo dia eu colocava lá o valor total. Eu criava um evento no Google Calendar, colocava o total do que eu tinha gasto no dia. E aí, quando você abria o evento, você conseguia ver qual que era o descritivo. Então, eu colocava lá, R$ 5 de milho, não, R$ 15 de milho. Sim, gente, eu comia milho pra caramba, vocês não têm noção. R$ 5 de milho, 2 Coca-Cola, R$ 4 e conta XYZ, né? E aí eu comecei a identificar uma outra coisa. Eu passei a identificar que quando eu fazia análise dia, semana e mês, eu conseguia observar determinadas coisas. Então, eu sempre ficava me questionando se as coisas que eu tava comprando eram coisas realmente importantes, que poderiam ser evitadas de ser gastas, e por que eu tava comprando elas. Nossa, esse porquê. Cara, esse porquê foi a melhor coisa da minha vida. Porque tinha dias que, sei lá, eu tava com algum rompante emocional, ou eu tava muito triste, ou eu tava revoltada, ou sei lá, eu me sentia super, nossa, quero me mimar. Eu percebia que eu tava fazendo esses gastos assim que poderiam ser evitados. Eu comecei a identificar padrões repetitivos emocionais que eu tinha, ligados diretamente com o raio do meu dinheiro. Nossa, aí comecei a soltar. Aí foi na época que eu comecei a entrar na academia pra ir 4 horas da manhã pra academia todos os dias, né? E aí eu comecei a montar um sistema de organização muito maluco, porque a minha rotina era 4 da manhã. Eu começava 4 da manhã, encerrava 10h30, 11 horas. Por quê? Porque eu ia pra academia, eu ia pro trabalho e eu ia pra faculdade, né? E aí tinha coisas inconvenientes que eu tinha que fazer na minha rotina, eu odiava fazer, eu tinha que fazer, que era o quê? Lavar roupa, cozinhar. Nossa, são duas coisas que eu tinha que fazer porque eu morava sozinha e eu não suportava, mas tinha que fazer, porque se não lava roupa, né? Questão de higiene básica. Mas mesmo assim, não gostava de fazer, não. E cozinhar. Você não cozinha, tu não come, né? Tu passa dessa pra outra. Então comecei a automatizar, porque eram tarefas que eu não queria fazer. Eu sempre me recusei a fazer esses tipos de tarefa no final de semana. Final de semana pra mim é pra eu relaxar. Eu sempre tive essa cabeça. Nunca gostei de pegar final de semana pra eu fazer faxina, nada dessas coisas. Tem momentos que se eu realmente quero, eu vou fazer. Que se eu realmente preciso, eu vou fazer. Mas se for por obrigação, eu não faço não, cara. De verdade, eu não suporto. Eu faço assim, ó, com a força do ódio. E aí, enfim. E aí comecei a automatizar, então eu buscava assim um dia na semana em que eu buscava dormir um pouquinho mais tarde para eu conseguir lavar a roupa. Então, sei lá, lavava a roupa à noite, lavava a roupa à noite,
Quando eu chegava da faculdade, colocava na máquina para secar e aí já estendia no máximo de manhã. Eu tentava fazer no mesmo dia à noite, super tarde. Caso contrário, eu tentava fazer no outro dia de manhã, né? E pra poder seguir minha vida. E no outro dia ainda tinha que recolher a roupa, colocar no guarda-roupa. Sempre odiei passar e dobrar a roupa, cara. Eu não suporto. Aí eu fazia o quê? Colocava no cabide. Porque era mais fácil, facilitava a minha vida. Roupa, sempre tive só roupa preta, né? Hoje eu estou com essa porque eu tenho que ir pra academia daqui a pouco. Mas, enfim. Então, naquela época, eu só tinha roupa preta pra não ter que ficar lidando com a dor de cabeça de, ai, uma peça diferente. Não, é preto e acabou. É isso aí que você vai ter. E cozinhar, eu tentava fazer uma vez na semana, então não tinha como. Eu acho que eu tinha que realmente fazer no sábado. Eu acho que um dia ou outro, se acontecia de eu sair da faculdade mais cedo, algo do tipo, ou de não ter aula, aí eu pegava e fazia naquele dia, meio de semana de preferência. Mas eu pegava, cozinhava, comprei vários potes de marmita, aí eu fazia os marmitão. Aí fazia marmita para 15 dias, congelava tudo e ia viver minha vida, né? Para café da manhã era a mesma coisa, porque eu fazia um sanduíche de atum. E aí eu colocava nesses potes de marmita também. Porque na minha cabeça eu tinha que comer a cada 3 horas. Então eu deixava lá o sanduíche com chá era pra eu tomar de manhã. E aí uma fruta pra comer 3 horas depois. Aí já era almoço, aí mais tarde era outra fruta. Normalmente não jantava. Tinha dia que eu queria comer, tinha dia que eu não queria. Às vezes eu comia um dogão da faculdade. Às vezes eu trazia alguma coisa. Ou às vezes eu não queria comer um dos itens que eu deveria comer no meio do dia. Eu deixava pro final do dia, eu comia na faculdade. Era bem assim. E assim, fui seguindo a vida. Então, por mais que eu percebia que eu mantivesse a minha rotina num padrão, com tudo repetitivo, eu percebia que tinha coisas que estavam fora do padrão. Que era essa questão dos gastos financeiros emocionais, né, saídas desnecessárias, coisas do tipo. Então eu sempre buscava ficar metrificando da onde que estava vindo. Coisas que eu amava fazer, que era sair no bar, numa balada, eu tipo assim, eu deixava passar, porque, meu, se você fica numa rotina de segunda a sexta, academia, trabalha, estuda, e aí chega sábado e domingo, você não faz nada pra você quer cometer, assim, um delito. Você surta, não tem como, você precisa fazer alguma coisa. E com a sorte que eu tinha, eu morava numa rua que era cruzamento da Brigadeiro Luiz Antônio. Andando até o metrô era no máximo 25, 30 minutos, andando a pé. Então o que eu fazia? Ai, não tem amigo pra sair comigo. Porque tinha final de semana que alguns amigos topavam sair, às vezes não. Então, nossa, eu pegava e subia lá no Sesc Paulista. Ai, domingo, ai, vou bater uma caminhada na Paulista. Aí depois parei, comecei a ir só pro Ibirapuera, porque chega num momento que se eu tô num ambiente que só tem pessoas, muitas pessoas, que não são pessoas que compartilham do mesmo interesse em comum que eu me sinto drenada. Se são ambientes que tem 100 pessoas que compartilham de interesses em comuns, eu me sinto em casa. Nossa, eu me sinto a rainha do ambiente. Mas, se são assim, 50 pessoas que não têm coisas alinhadas comigo, eu não vou me sentir bem, eu não quero ficar ali. Eu naturalmente me sinto desconfortável e em algum momento eu vou sair dali, né? Então, Ibirapuera me salvou bastante. Enfim. E aí foi isso, né? E aí, basicamente, enquanto eu estava vivenciando, né, a minha vida de academia, identificar certas coisas, eu conseguia, dentro do padrão que eu estabelecia de rotina, identificar coisas que eram fora do padrão. Eu questionava por que elas estavam fora do padrão, jogava mais 800 milhões de porquê e tentava compreender qual era a melhor maneira de lidar com isso. Então eu fiquei um bom tempo lidando com a minha vida dessa maneira até eu terminar a faculdade, porque depois eu saí do país, fui viver meu au pair e é isso.
E aí, quem disse que eu consegui manter uma rotina dentro desse tipo durante o au pair? No au pair, eu tinha uma obrigação, que eu tenho essa obrigação, no au pair, vamos falar assim, eu tinha uma obrigação que era a seguinte, eu tinha que acordar, e as 3 primeiras horas do dia, elas tinham que ser pra mim. Então eu acordava, eu ia fazer meus exercícios dentro do meu quarto, eu fazia minhas macumbaria, fazia minhas leituras, mexia no meu computador, qualquer coisa era dentro dessa instância. Aí depois ia trabalhar, e aí no final do dia eu ia viver minha vida. Então, à noite eu ia pro Hapkido, 2 dias na semana. Sim, gente, tenho tanta saudade, vocês não têm noção. Ia pro Hapkido, ia viver minha vida, e era isso. Então, assim, o que eu identifiquei, basicamente? No aspecto financeiro, se você consegue padronizar a sua vida, você sempre vai identificar que você tem um padrão financeiro, que ele vai se repetir, ou um padrão comportamental. E aí, vai ficar pra você identificar se você quer mudar ou não. E aí, como é que você identifica essas coisas? Sentando a tua bunda junto com a tua conta bancária, olhando pra ela, conversando com ela e fazendo essas identificações. Infelizmente, é um sistema que você tem que sentar, você tem que fazer, você tem que separar. Porque se você não faz, você não identifica. E aí, se você não identifica, você vai... Acho que assim, o problema, acho que a grande maioria das pessoas, elas ficam com receio de ter que lidar com o sentimento de ter que olhar para a conta bancária e sentir o desconforto de olha quanta coisa errada que eu fiz. Por isso que as pessoas elas não olham. Simples assim. Só que assim, a questão não é essa. A questão é, ok, eu já sei que as coisas estão erradas, eu já sei que eu vou me sentir desconfortável, mas como que eu gostaria? É você se dar a liberdade de você ser delusional, como a gente fala em inglês. É você se enfiar dentro do mundo de Bob e aceitar. É você mesclar os dois mundos. De tipo assim, tá, as coisas não estão como eu quero, mas a minha realidade de mundo de Bob é essa aqui. Como que eu vou mesclar as duas coisas juntos? É bem simples. Porque aí você lista quais os comportamentos ideais do seu mundo de Bob e quais são os seus comportamentos atuais que você tem. E aí você busca compreender como você mescla esses comportamentos. É muito... Eu não vou falar que é simples, porque para algumas pessoas vai ser desconfortável, mas precisa fazer. Não tem o que fazer. E é sobre isso. Fica aí a minha revolta, porque eu tenho que ir pra academia.